e que com ele, né, possa já estabelecer essas relações. E o Conselho Municipal de Educação será efetivamente o órgão não só de mobilização, mas também de controle das ações do pacto no âmbito do município. Por hora, são essas as questões aqui repetidas, né, que acho que é importante deixar o esclarecimento. Obrigada. Obrigado, professora Clélia. Eu vou passar agora a palavra para a professora Malu com algumas outras questões, mas eu gostaria aqui, nesse instante, de dizer uma preocupação que é de todos nós. Nós estamos aí há praticamente 4 dias das eleições municipais, né? E, claro, todos, né, estamos preocupados em relação a um trabalho continuado, né, que é esse que nós estamos aqui realizando. Então, veja a enorme importância que você, né, que está interagindo conosco aqui, tem. Nesse processo que é naturalmente de passagem, de uma certa aflição, de uma instabilidade, não sei o que vai acontecer com a nossa secretaria e tudo mais, é muito importante que você detenha todas as informações e possa compartilhar as informações que você está recebendo agora e vai continuar a receber para todos da Secretaria da Educação. Nós estamos decididos a fazer isso agora, não temos um ano para esperar. Então, é muito importante que você tenha todas as informações, domine esses dados, toda vez que precisar, interaja conosco nesse processo, por e-mail, pelos mais diferentes tipos de comunicação que o Ministério da Educação terá sempre aberto com vocês. Então, é um período de passagem, é um período de mudanças, né, ou de uma certa instabilidade administrativo-política, mas isso não tem importância. A educação é maior do que isso, né? Nós temos que pensar que o nosso foco, o nosso objetivo, o nosso compromisso são as crianças brasileiras que têm o direito de estarem, todas elas, totalmente alfabetizadas ao final do ciclo de alfabetização. Esse é o nosso empenho, essa é a nossa decisão, o nosso trabalho, o nosso compromisso. Professora Maria Luísa, Alessio, Malu, com algumas perguntas e algumas respostas. Certo. Com relação às perguntas que estão chegando, eu vou priorizar a questão dos professores orientadores, porque eu acho que é o problema que a gente tem de imediato. Nós temos uma pergunta, duas perguntas que foi com relação ao professor que está atualmente atuando como tutor do proletramento e com a preocupação se ele poderia participar do programa. Então, a gente sabe que alguns cursos estão sendo concluídos, mesmo no revezamento, até o final desse ano ou início do ano que vem. Então, esse professor, ele pode se preparar, sim, desde que ele saiba que não vai acumular essas atividades, porque ele não vai poder acumular bolsa. Então, ele não pode ser simultaneamente, mas se ele está sendo tutor e vai encerrar no final do ano ou no início do ano que vem, ele pode ser indicado como tutor, aliás, preferencialmente deve ser indicado como tutor se ele vai estar livre, porque nossa prioridade ele vai ser indicado como orientador de estudo, porque ele foi tutor do proletramento. E só compatibilização Uma outra coisa é os critérios para a seleção. A pergunta é se é ter pedagogia ou licenciatura. Aí a pergunta é se pode ser qualquer licenciatura ou só tem que ser pedagogia. Não, a gente incluiu licenciatura porque pode ser em qualquer área. O importante é que ele esteja atuando nos anos iniciais do ensino fundamental e, de preferência, tenha tido experiência em formação de professores alfabetizadores. Ou até tenha atuado como alfabetizador, porque ele vai estar trabalhando com seus pares na formação para a alfabetização de crianças. Então, essa experiência é extremamente importante que ele tenha. E com uma outra questão é com relação à proximidade da formação. Então, tem aqui uma secretária que pergunta aonde vai ser realizada essa formação, porque alguns orientadores de estudos gostariam de não se deslocar para muito distante, porque realmente um momento decisivo é a semana de formação inicial de 40 horas, que tem que ser previsto que tem que sair e se fazer essa formação. Apesar da formação do professor alfabetizador ser no município, a do orientador de estudo pode exigir sim um deslocamento. Mas as universidades têm desenvolvido uma prática
a partir do próprio proletramento, de organização em polos, de modo que o deslocamento seja para cidades mais próximas para aqueles professores. Então, as universidades que estão atuando, a gente tem distribuído os municípios nessa organização em polos e, sobretudo, na parceria muito boa que nós temos desenvolvido com as secretarias estaduais, com as regionais, participando da construção dessa organização da formação em polos. Eu acho que a partir a questão do cadastramento de orientador de estudo, ele é um orientador de estudo que está sendo formado para atuar na formação. Não tem agora uma separação entre formadores, orientador de estudo para alfabetização e letramento e matemática. Isso não, ele vai ser formado e oportunamente ele vai receber outra formação. Isso. Obrigado, Malu. Muitas perguntas e muitas preocupações de colegas que têm interagido conosco, conversando nas últimas semanas, mostram a preocupação de quando é, afinal de contas, que vai acontecer esse momento tão importante, né, que a Malu estava aqui dizendo, que é a formação inicial dos orientadores de estudo. E já foi esclarecido, né, a partir do final desse ano, eventualmente em algum caso do Brasil, mas a maior parte dos casos isso vai acontecer no final do mês de janeiro, fevereiro do ano que vem. Isso para permitir que esse orientador de estudo, que é quem vai de fato tocar o trabalho com os professores alfabetizadores em encontros mensais, né, esse orientador de estudo ele possa já estar preparado, isso é muito importante, ele esteja sendo selecionado, indicado, venha a ser já relacionado, mas que ele possa, na maior parte dos casos do Brasil, completar tranquilamente as suas tarefas, regendo as classes que estão regendo esse ano, sem nenhum tipo de coisa que atrapalhe, né, a finalização do ano letivo. Lembrando que um dos compromissos, vocês sabem disso, um dos compromissos daqueles que participaram da adesão ao pacto e da adesão às ações do pacto é que esta atividade de formação de orientadores de estudo, que estará sendo custeada pelo Ministério da Educação, mas custeada em relação ao curso propriamente dito, essa atividade de orientação, porque as atividades de deslocamento dos orientadores de estudo que vão fazer esse curso e a própria hospedagem, isso é uma responsabilidade da Secretaria Municipal e das Secretarias Estaduais de Educação. É um pouco de divisão de trabalho, já que o Ministério da Educação tomou a decisão de enfrentar a imensa maioria dos custos, mas esse custo, o custo de deslocamento dos orientadores de estudo até o polo em que será realizada a formação e o custeio da sua permanência durante esses 5 dias, essas 40 horas ali, isso é responsabilidade de cada município, responsabilidade de cada governo estadual. É um pequeno custo diante de uma grande possibilidade que nós temos de formar esses quadros, os orientadores de estudo, que serão a verdadeira sustentação desse programa de formação continuada que terá início a partir do ano que vem. Repito que a imensa maioria das atividades de formação das 40 horas, ela será, em geral, organizada no começo do ano que vem, né, e, portanto, com mais tranquilidade para que esses profissionais possam, sem embaraço, sem problemas com as suas classes e salas de aula, realizarem essa formação. Eu passo de volta aqui a palavra para Manuelita dar mais alguns esclarecimentos. Bom, agora eu gostaria de tecer algumas considerações sobre o coordenador do pacto. Eu já mencionei algumas na primeira videoconferência, mencionei suas principais atribuições. Eu gostaria só de dar alguns esclarecimentos. Bom, uma pergunta frequente tem sido: o coordenador do pacto vai receber um curso específico? Ele pode participar do curso de orientador? Ele vai receber o certificado se participar do curso, etc. Bom, o coordenador do pacto, ele não participará de um curso específico. Não existe a previsão de um curso destinado especificamente aos coordenadores do pacto. Como a gente falou, suas atribuições são muito relacionadas à gestão e vocês vão sendo municiados das informações pelo Ministério da Educação e em alguns momentos a gente deverá promover encontros regionais ou estaduais com esses coordenadores, mas não haverá um curso específico. Se vocês podem participar do curso de formação dos orientadores e receberem o certificado.
Bom, vocês podem, eventualmente, e é esperado até, que frequentem alguns desses encontros presenciais, mas na perspectiva de monitorar a realização dessa formação, não como um cursista, ou seja, não na mesma condição do orientador de estudos. A ideia é que vocês devem acompanhar a realização dos encontros presenciais, não só das universidades com os orientadores, como dos orientadores com os